Ao lado do Cliff, que é um terapeuta incrível, especializado em relacionamento rebote. Eu tô aqui querendo entender o que é um relacionamento rebote e ninguém melhor do que o próprio Cliff para nos explicar. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, eu que agradeço o convite. E já explicando o que é relacionamento rebote. Relacionamento rebote é uma dinâmica de relacionamento, um tipo de relacionamento. Assim como nós temos relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, relacionamento narcísico, existe também algo chamado relacionamento rebote. E o que compõe o relacionamento rebote? É quando há um término de relacionamento e uma das partes, o ex ou a ex, não sabe, não quer ou não pode lidar com os sentimentos, com o término, com o relacionamento anterior e escolhe ir para um outro relacionamento, e isso acontece geralmente em poucos dias, poucas semanas ou poucos meses depois, entrar num novo relacionamento com uma intenção de anestesia, para se anestesiar. E essa intencionalidade de anestesia é o que caracteriza o relacionamento rebote. Relacionamento rebote é sempre nocivo? Relacionamento rebote é sempre nocivo, até pela própria característica, né? Não sabe, não quer ou não pode lidar com os sentimentos. Então, é como se eu varresse esses sentimentos para debaixo de um tapete, eu não tenho uma ressignificação, mas isso internamente vai sim reverberando dentro da pessoa e uma hora acaba estourando. E o pior é que ele é nocivo para os três entes que compõem o relacionamento rebote. Então pensa, eu tenho três pessoas que compõem, né? Uma que foi deixada, a outra que entrou aqui num novo relacionamento. Então ele é nocivo para todos esses entes. A pessoa que foi deixada, não necessariamente foi deixada, ela pode ter sido a pessoa que deixou, né? Pode, até pode, é menos comum, mas pode. Ela pode ter terminado o relacionamento, depois se arrependido por algum motivo, mas terminado o Ah, tá. relacionamento. Então é a pessoa que Tá tá sozinha sozinha e a outra que entra num novo relacionamento. ok. Sendo que quem tá entrando nesse relacionamento não tá preparada para entrar. Tá ali buscando preencher um vazio que foi deixado por Isso, outro. uma anestesia. Existe um tipo de rebote, né? Porque dentro do estudo de relacionamento rebote, então eu tenho o relacionamento de rebote, é essa dinâmica aqui, Uhum. né? Essa terceira pessoa que eu vou colocar entra como gaiato, seria chamado o rebote ou a rebote. Mas a partir desse estudo tem todo um desenvolvimento, vários tipos, subtipos e tudo mais. E existe um subtipo que é chamado rebote cruzado. Rebote cruzado é quando a pessoa, sei lá, a Mariazinha lá sai do relacionamento, o Joãozinho sai do relacionamento e ambos se encontram aqui, cruzam a intencionalidade de anestesia, que é ainda mais intenso, com toda uma cadeia de reações. Vamos entender melhor, com um exemplo vivo de tudo isso, que é o Vitor, que é paciente do Cliff e ele conversa com a gente através do Zoom. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Cliff. Como vão? Boa tarde, seja bem-vindo, Vitor. Estamos bem. Queria que você contasse um pouquinho a sua Obrigado. história. Olha, Cláudia, resumindo um pouco a minha história, eu tive a feliz coincidência de conhecer o Cliff, o trabalho dele, pouco tempo depois do término do meu relacionamento. Basicamente um mês, talvez um mês e alguns dias, né? Eu sou advogado, sou investidor, e apesar de ler muito, eu nunca me aprofundei nesses assuntos, inclusive não conhecia o relacionamento rebote antes do Cliff, obviamente. E depois que, enfim, eu encontrei através de uma rede social, eu mandei uma mensagem para ele, a gente iniciou a nossa caminhada, né? Não vou nem dizer o tratamento, mas a nossa caminhada juntos, sim.
Tá, e aí o que que você estava sentindo nesse momento? Um mês depois que você terminou, você já estava começando o relacionamento com alguém, com uma outra pessoa? Não, na verdade foi uma ex-companheira minha, né, que terminou um relacionamento de 6 anos comigo, e uma semana e pouca depois, ela já estava em outro relacionamento, né, e o que me chamou a atenção, né, obviamente que eu já me relacionei com outras mulheres, mas o que me chamou a atenção nesse foi que a pessoa mudou da água para o vinho, assim, sabe? Nas redes sociais, nós ainda nos seguíamos através das redes sociais, então eu ainda acompanhava um pouco da vida dela e a pessoa mudou assim completamente, né? Parecia uma outra pessoa. E eu fui procurar saber esses motivos do porquê, né, dessa alteração de personalidade tão forte, tão acentuosa, por assim dizer, em tão pouco tempo. E foi aí que eu descobri o nome desse relacionamento, né, que ela tinha ingressado no relacionamento rebote. E foi aí que eu conheci o Cliff. E quando nós começamos a fazer os atendimentos e ele me explicando um pouco melhor o que era o relacionamento rebote, o que eu poderia esperar, como que eu poderia, enfim, caminhar, né, sabendo o que estava acontecendo do outro lado. Então você estava chateado, você tinha sido deixado, você estava sofrendo de amor. E aí você olhou a sua ex-companheira e falou: "Caramba, ela me deixou e já tem outro". Provavelmente você deve ter pensado: "Será que ela já tinha esse outro? E quem é essa pessoa que eu não reconheço?". É mais ou menos isso? Posso Me só ajuda. contribuir? O grande problema, né? Então, o Vitor aqui, ele representaria esse primeiro ente aqui, ok? Aham. O grande problema não é só, claro que isso já é um problema por si só, ver aquela pessoa que a gente tem sentimentos, que compartilhou tanto tempo, ingressando num novo relacionamento, mas a grande dor, o grande sofrimento para esse primeiro ente é a mudança de comportamento que, no caso dele, a ex tem. Como ele bem falou agora há pouco, mudou da água para o vinho. E essa mudança de comportamento, esse mudou da água para o vinho, deixa a pessoa aqui, no caso o Vitor, né, deixava, a gente fica praticamente doido. Porque a nossa mente, ela vai querer buscar os porquês. Por que está agindo assim? Por que está falando isso? Por que fez aquilo? E a nossa mente, ela trabalha nessa busca de porquês 24 horas. Não sei se chegaram a comentar para você, mas hoje eu sou terapeuta, eu faço o que faço, eu me especializei nisso porque há anos atrás eu passei por isso. E eu não tinha tantos conteúdos, eu tive que ir tateando quanto a isso. Então, esse atendimento, essa empatia que o Vitor fala, é justamente porque, como eu passei por isso, cria-se essa empatia, e não só cria empatia, também na minha especialidade, isso é fenomenal, porque muitas vezes eu sinto o que ele está sentindo, ou eu entendo profundamente o que ele está sentindo e o que os outros entes também estão sentindo. De que forma a gente consegue ajudar alguém que hoje está sofrendo porque foi deixado ou já está começando um relacionamento e está percebendo que essa pessoa mal saiu de um outro relacionamento e já está se relacionando com ela? A melhor forma de você poder ajudar é acolher, obviamente, porque há muito julgamento. Há julgamento, por exemplo, da parte do Vitor, que é o primeiro ente, que eventualmente ainda tinha sentimentos ou talvez queria reconquistar. Há muito julgamento, seja para homem ou para mulher. Então, promover um acolhimento dessas pessoas é importante. Mas tão importante quanto isso é incentivar essas pessoas a buscarem um profissional. Nem digo Cliff, mas buscarem sim um profissional para ter um aconselhamento. Porque, eventualmente,
As pessoas que estão ao nosso redor, elas querem nos ver bem, elas têm aquele, por exemplo, irmãos, pai, mãe, amigos de coração, querem o melhor, só que eles estão contaminados por alguns sentimentos. Esse sentimento de querer, esse sentimento de amor. E por estar contaminado nesses sentimentos, às vezes, infelizmente, acaba direcionando para um lugar O profissional é um campo errado. neutro, né? Exatamente. Um relacionamento rebote traz praticamente as mesmas emoções do que uma traição com a troca como consequência. Muitos maridos, por exemplo, e mulheres também, traem, tem um relacionamento extraconjugal, deixa a mulher para viver com a nova mulher. Não tem nenhum espaço para a pessoa respirar, né? Ela perde o marido e ele já está com outra. São os mesmos sentimentos? Primeiro assim, traição com troca, isso pode, em alguns casos, caracterizar relacionamento rebote. Porque o relacionamento rebote, ele não se dá só no término, a partir depois do término. Ele pode começar um pouco antes, com justamente uma traição, tá? Mas falando que, vamos colocar que não seja relacionamento rebote. Primeiro que depende de pessoa para pessoa, como ela vai encarar, né? Do relacionamento, da intensidade da conexão, são muitas variáveis. Mas, de um modo geral, eu poderia te dizer o seguinte, se foi somente uma... Por favor, somente, eu sei que não é somente para quem está sofrendo, né? Mas se foi uma traição com uma troca, ela é menos intensa sentimentalmente do que o relacionamento rebote. Uau! Então a coisa é séria. Importante você saber que existe especialidade para tratar esse assunto, essa dor. O Vitor, obrigada, Vitor, por compartilhar a sua história. É a prova de que dá certo, né, Vitor? A caminhada... Tá tudo certo, graças a Deus. Que bom. E aí Obrigado, eu vou Vitor. deixar aqui também o contato do Cliff. O Vitor, você pode depois fazer uma troca também de experiência com ele lá no Vitor S. Carvalho 30, no Instagram, Vitor S. Carvalho 30. E o Cliff tá no Cliff Oliva, com 2 Fs, tá no Instagram, Cliff Oliva. Mas lá no YouTube ele também fala muito sobre relacionamento rebote, que é o Cliff, com 2 Fs, Oliva. E o relacionamentorebote.com.br, que é o site que tem muito assunto também para você. Isso, Vamos conteúdo... fazer assim, eu quero mais tempo para podermos conversar mais sobre relacionamento rebote. Você volta? Volto, vai ser uma delícia. É um tema que precisa realmente de mais tempo e Eu elaboração. também entendo isso. E se você, eventualmente, posso, né, recomendar, como eu passei por isso, Cláudio, essa empatia. Então, lá no YouTube, no canal Cliff Oliva, eu coloco lá vídeos aprofundados, explicando direitinho por que sente, quando sente, como. Então, se você está eventualmente passando por isso, vai lá assistir, até para não cometer errinhos que depois, né, vai magoar ainda mais o teu coraçãozinho. Perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E até a próxima, que seja breve, tá bom? Amém.